Bom dia, bom último dia de 2021. Nós olhamos aí 2022 às portas e algumas pessoas têm reações assim diferentes. Há alguma ansiedade assim pensando, será que 2022 vai trazer tantas dificuldades quanto 2020, quanto 2021? Será que vem boas novidades por aí ou mais problemas? O fato é que nós não precisamos ser adivinhos para termos a certeza de que dificuldades haverá, de que continua havendo doença em 2022, de que continua havendo muita chuva em alguns momentos, falta de chuva em outros momentos. A nossa vida é assim, a cada novo ano. E se pensamos de vez em quando que o ano seguinte não trará tristezas, é porque estamos nos iludindo. Quem viveu um pouquinho já sabe, né? A vida aqui na Terra é assim, é marcada por alegrias, é verdade, momentos muito felizes, sim, mas também por dores, por choro, por motivos de nos entristecermos verdadeiramente. Há uma angústia que vem e vai, né? Uma angústia, é claro, isso não pode ser constante. Nós clamamos a Deus que nos ajude para que não seja constante, né? O problema se acentuando a cada dia sem trégua, isso nos corrói, isso nos machuca. Mas o fato é que há problemas e sempre haverá. Como que nós encaramos 2022 então? Algumas pessoas procuram fazer planos muito organizados, né? Um planejamento para 2022, metas disso, metas daquilo. Eu não acho que seja um problema, né? Não é um problema, cada pessoa lida com a vida a seu modo nesse sentido, mas nós não deveríamos assim colocar nossa segurança na nossa capacidade de planejamento. Nossa segurança quanto a 2022, na nossa capacidade de antecipar situações, de nos prepararmos para vencermos cada obstáculo, porque o fato é que nós não sabemos quais são os obstáculos que poderão surgir. Não existe, então, para a nossa vida uma gestão perfeita das coisas, porque sempre há o inesperado. E o inesperado que se impõe muitas vezes de forma categórica e de forma insuperável, no sentido de que, apesar do inesperado, vamos manter os nossos planos em movimento. Não sempre. Né? Eu acho que isso fica bem aprendido por todos nós que já vivemos um tempo, especialmente 2020, né? Como que o inesperado se mostrou real e se mostrou potente. Que paz nós teremos então para começarmos um ano sabendo que não somos capazes de nos prepararmos 100% para ele, para tudo que pode vir? Que paz poderemos ter nesta terra então, se somos, na verdade, tão pequenos, embora às vezes queiramos nos mostrarmos assim mais fortes do que somos, mais preparados, mais inteligentes, somos pequenos diante da existência. Mas a paz nós a podemos encontrar não pela supressão do sofrimento presente, não por uma suposta capacidade nossa de termos menos sofrimento no próximo ano por nossos próprios recursos. E não também uma paz pela ideia de que possamos assim, por eu ser amigo de Deus, eu não vou sofrer no ano que vem. Não é, essa paz não é verdadeira porque ela não se fundamenta na verdade das coisas. Eu recorro então ao que Paulo diz no capítulo 8 da carta aos Romanos, um texto tão precioso que a gente pode visitá-lo assim várias vezes ao longo do ano. Mas um trechinho antes daquela parte mais conhecida, né, em que Paulo pergunta o que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós chegaremos a isso também, mas antes disso, eu quero me lembrar do que Paulo diz no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo encara o sofrimento do tempo presente como um fato. Né? Nós sofremos neste mundo. Se a gente se lembra de uma expressão que Lutero usava muitas vezes, né? Ele se referia a este mundo como vale de lágrimas. Não é uma visão assim pessimista, doentia da vida, mas realista.
Se você olha para os lados, você vê o mundo assim como muitas vezes um vale de lágrimas. A cada fim de ano nós vemos isso acontecer quase em todos os anos, com as chuvas que vêm e causam deslizamentos, enchentes, famílias que são destruídas, famílias que perdem tudo que têm. Isso é um sofrimento do mundo que é um vale de lágrimas. Se nós sentimos a dor do outro, se nós nos importamos com o outro, isso mostra para a gente um mundo que não está bem, né? Um mundo que não vai ser um mundo perfeito amanhã, simplesmente porque um novo ano começa. Porque cada novo ano traz tudo isso, traz lágrimas. Esse é o fato. Mas esse sofrimento do tempo presente, ele não é tudo o que temos. Esse é o ponto. Há uma glória a ser revelada em nós e nós temos essa esperança de algo que não vemos ainda, que não é palpável, mas que é certo, porque está fundamentado na palavra, na promessa de Deus mesmo. Há algo além desse mundo de sofrimento. E eu não falo só das alegrias momentâneas. Há alegrias intercaladas de dores, mas além dessa vida misturada de alegrias e dores, há uma esperança que nos aponta para algo muito maior, para algo perfeito, algo que Cristo conquistou para nós e que nós não conseguimos construir com nossas boas intenções ou com nossas melhores ações, que nós não conseguimos realizar por meio da gestão mais dedicada da vida. É algo que só Cristo pode nos dar, só Cristo pode fazer, porque só Ele o conquistou. E aí sim, nós podemos nos lembrar de que somos fracos em meio a isso, mas que somos ajudados pelo Espírito Santo para que possamos permanecer nessa esperança, para que possamos permanecer em comunhão com Cristo. E por que permanecer em comunhão com Cristo é tão importante assim? Eu diria que é o mais importante. Quando pensamos no ano seguinte, em vez de termos uma lista infinda de metas, de planos, de planos de leitura, de planos de ação, de planos. Isso tudo pode ser feito, cada pessoa organiza a sua vida conforme suas possibilidades e sua sabedoria humana. Mas muito antes disso, e muito mais importante que isso, nós precisamos ter assim, a cada novo dia, a cada novo ano, ter em mente que o mais importante de tudo é que continuemos em comunhão com Cristo. Por que isso? Porque isso faz nós termos essa esperança que vai além deste mundo. Porque isso faz com que nós não sejamos separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Que é aquela parte final do capítulo 8 da carta aos Romanos. Justamente quando Paulo pergunta quem nos separará do amor de Cristo, e ele quer que a gente responda nada, e depois ele vai dizer: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo está o amor de Deus. Estando em Cristo, estando firmados em Cristo, em comunhão com Ele, como um ramo ligado à videira, nós somos alvo desse amor de Deus, nós somos acolhidos por esse amor de Deus que não nos deixa à mercê deste tempo, que não nos deixa à mercê desta existência tão finita, tão pequena e tão cheia de contradições. Estar em Cristo é a grande meta para 2022. Estar em Cristo é algo que Deus fez por nós desde o nosso batismo, que Deus faz por nós quando nos encontramos com a palavra, quando nos encontramos com a ceia do Senhor. Estar em Cristo é tão simples. Não é algo que custe dinheiro, não é algo que custe uma capacidade intelectual ou uma capacidade de disposição, uma atitude vencedora. Não, porque a atitude vencedora Cristo teve por nós, Cristo venceu por nós. Nós precisamos simplesmente reconhecer a nossa necessidade de Cristo, reconhecer a nossa incapacidade de construirmos um ano de 2022 maravilhoso, reconhecermos a nossa carência e até o nosso medo, reconhecer a nossa
pecaminosidade e dizer: Senhor, por nossa conta nós não podemos resolver nada. Por nossa conta nós vamos falhar em 2022 da mesmíssima forma que nós falhamos nos anos anteriores. Por nossa conta, nós nos afastaríamos de Deus. Nós perderíamos o que temos de mais precioso que foi nos dado de presente. Por isso, para 2022, eu quero que você tenha uma vida boa. Eu quero que você tenha motivos de sorrir mais do que motivos de chorar. Mas, acima de tudo isso, eu quero que você tenha comunhão com Cristo. E eu quero ter comunhão com Cristo. Eu quero permanecer de pé. E por isso eu peço a Deus que nos abençoe. E por isso eu termino essa comunicação minha com vocês durante este ano com palavras que Deus colocou para nós, para colocar o seu nome sobre nós, porque é disso que precisamos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.